Pessoal, então nós vamos começar a falar realmente a respeito do sistema tegumentar, certo? Então a gente compreende que a pele, né, o nosso sistema tegumentar, ele é o maior órgão do corpo humano e ele chega realmente a corresponder a 10% do peso corporal, tá? Então a gente percebe que ele é composto por unhas, pelos, as glândulas sudoríparas, sebáceas, certo? É o maior órgão realmente do corpo humano. Como eu já falei anteriormente, representa 10%, né, do peso corporal. E a cor da nossa pele, né, é devido ao pigmento da melanina. Então, é a melanina é realmente quem garante a cor da nossa pele. Então, a pele, ela tem a função de proteger, tem a função de termorregulação, função sensorial, função de excreção e a função de síntese de substâncias. Lembrando que a síntese de substâncias, quando a gente fala muito sobre elas, é justamente a produção da vitamina D, né, que é a única vitamina que a gente consegue produzir, tá? E a produção da melanina. Então, a pele, ela vai impedir realmente a invasão de micro-organismos, né? Vai proteger realmente a gente contra raios UV, tá bom? A questão de termorregulação é fazer o controle homeostático da temperatura orgânica. Sensorial é aquela que nos permite sentir calor, frio, dor, tato, tá? E a excreção é justamente o suor, né? As glândulas sudoríparas, assim como as glândulas sebáceas. Então, a gente compreende as camadas da pele, né? Derme, epiderme, tecido subcutâneo, tá certo? E a gente começa a analisar, que nós vamos ter primeiro a epiderme, depois a derme, depois a hipoderme ou tecido subcutâneo, que é aquele tecido que é mais rico em gordura, tá? Então, a gente percebe que a epiderme é aquela camada mais externa, né? Não é vascularizada, tem um pH ácido, tem a camada realmente da córnea, queratina e proteína são muito encontradas nessa região. Lembrando que é aí onde a melanina vai ser produzida. Já na derme, né, a gente sabe que é uma região, é uma camada mais interna, ela é rica em vasinhos, né, então ela é ricamente vascularizada, protege contra lesões mecânicas, vai estar ali nutrindo, hidratando, né, a epiderme. Lembrando que é rico também em colágeno e elastina, tá? É um reservatório de água, ou seja, remove os excessos de líquidos, tá bom? Regula a temperatura através das glândulas sudoríparas e é justamente onde vai ter as terminações nervosas que nos permitem sentir frio, sentir dor, sentir calor, sentir a pressão, né? O tato. E lembrando que é nela onde vai estar originando realmente os folículos pelosos e sebáceos também, né? Que é a formação dos pelos. Já o tecido subcutâneo, hipoderme, chamado de tecido adiposo, ele protege, além de proteger, ele estoca energia, né? Porque uma vez quando a gente não tem quantidade de energia suficiente para o processamento do nosso corpo, né? Para a função, a atividade dele, então é ativado realmente, é quebrado, né? O tecido adiposo, a gordura, para ser transformado realmente em glicose, consequentemente em energia, tá bom? É a camada mais interna da pele, né? Funciona realmente como isolante, né? Conservando o calor do corpo e atuando realmente nessa reserva energética que eu falei para vocês sobre a questão da quebra do tecido adiposo, transformação em glicose, né? Conversão glicogênio e tudo para poder realmente estar tá ali fazendo essa função de reserva energética e proteger também contra choques mecânicos e isolamentos. Os anexos, né, que são os pelos, as unhas. Aí a gente vai começar primeiro falando sobre os pelos, que são as estruturas, né, que possuem uma raiz intensa na hipoderme e um haste realmente que atravessa a derme e a epiderme, né? E aflora realmente a partir dessas camadas que a gente vê, né, que são os pelos. Então, os pelos, eles têm função realmente de isolação, né, isolamento, de proteção e recepção sensorial. Por isso que muitas vezes nós ficamos arrepiados, né, com determinadas situações. Às vezes, o frio, né, um toque sensível, nós ficamos arrepiados devido realmente a essa recepção sensorial, tá bom? Além dos pelos, nós temos as glândulas sebáceas e sudoríparas. As glândulas sudoríparas, elas são divididas realmente em duas fases, né? As écrinas e as apócrinas, tá bom? Então, as écrinas são aquelas que são suor, né? Que é composto realmente por água e metade de sal, realmente, do plasma sanguíneo. Já as apócrinas, né? Elas são localizadas nas axilas, na região anal, escrotal, vaginal, e elas realmente são desenvolvidas na puberdade, tá certo? E também são encontrados no odor das axilas, no ouvido, né, na parte externa, naquela cera. Então, elas são responsáveis justamente por
aquele odor. As glândulas sebáceas, certo? Ela tá ali bem distribuída, né? Tem uma alta concentração na palma das mãos, na planta dos pés, certo? Então, elas são específicas justamente para produzir, né, secreções que vão lubrificar a pele e evitar que a pele seja ressecada. E aí, falando sobre elas, né, nós começamos a ver as afecções que acometem realmente esse sistema. Então, primeiro nós vamos olhar lesão por pressão. Antigamente era utilizado o termo úlcera por pressão, tá? Hoje em dia, com a nova nomenclatura da literatura, nós utilizamos o termo lesão por pressão, que é justamente uma área, né, localizada de necrose celular que pode desenvolver quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície realmente dura por um período prolongado de tempo, ou seja, pacientes acamados, pacientes que são sempre no mesmo decúbito, na mesma posição, certo? E outros termos também que são usados, né, para caracterizar as lesões por pressões são úlceras de decúbitos, as escaras de decúbitos, porém, a literatura recomenda realmente a utilização de lesão por pressão, tá bom? Então, o termo escara, ele deve ser utilizado para designar a parte necrótica ou a crosta realmente da ferida, e não como seu sinônimo, tá bom? Então, a gente para analisar quais são as áreas de mais proeminência óssea. Então, a gente percebe que as áreas que mais têm proeminência óssea são as áreas realmente que mais são acometidas pelas lesões por pressões. Lembrando que ao redor de 70% das úlceras, né, de pressão se desenvolve na região pélvica ou abaixo realmente da região pélvica, tá bom? Mas isso não tira realmente a possibilidade ou chance de acometer as demais proeminências ósseas, tá? Então, ela pode começar em seus estágios. Se vocês pararem para ver essa imagem aqui, está relatando 2 tipos de lesão por pressão, né? Lembrando que ela vai ser avaliada de acordo com seu grau de infecção, né? Se tem infecção, se não tem, o grau de profundidade de acometimento realmente de tecido é quando ela vai ser dividida e ser classificada. Lembrando que os fatores de risco para úlcera por pressão, né? Lesão por pressão, certo? Que é o termo mais utilizado, são desnutrição, caqueixa ou até mesmo a obesidade, e como principal fator de risco é a mobilidade no leito, né? Porque isso leva a uma má circulação, a uma úlcera prévia, tá bom? Assim como a presença de diabetes, principalmente diabetes e outras doenças crônicas. Lembrando que a diabetes, ela traz, né, esse risco de problemas de cicatrização, tá? Então, como é que a gente pode prevenir a lesão por pressão? Então, avaliar na admissão do paciente qual a condição desse paciente. É um paciente acamado? É um paciente que deambula, que não deambula? Qual a condição do paciente? O paciente, ele consegue realmente se mover? Não se move? Qual a situação dele? Depois de a gente saber a situação do paciente, nós vamos inspecionar a pele. Adequar a nutrição e hidratação, uma vez que nutrição está ligada diretamente à cicatrização de lesões, assim como a hidratação, né, porque evita realmente o ressecamento da pele e, consequente a isso, a pele não fica tão sensível, né, para lesões e riscos tal. Então, diariamente, esse paciente ele deve ser reavaliado, né, controlar a umidade da temperatura e minimizar a pressão sobre as áreas corporais. E a melhor forma de minimizar essas pressões sobre as áreas corporais é justamente fazendo a mudança de decúbito. Então, a mudança de decúbito do paciente ela é indicada a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas nós temos realmente que fazer a mudança de decúbito desse paciente, né, minimizar a pressão que é exercida nessas preeminências ósseas, controlar a umidade da pele, mantendo as roupas de cama sempre limpas, né, preferencialmente trocadas diariamente, no âmbito domiciliar. No âmbito hospitalar, nós já sabemos que são trocadas realmente diariamente e, de acordo com a necessidade, pode ser trocada realmente mais de uma vez por dia. Em relação a controlar a umidade, principalmente pacientes que usam fralda. Então, evitar deixar que aquela fralda fique encharcada, que ela fique muito tempo ali, né, que demore muito tempo para trocar a fralda. Então, isso é importante realmente que a gente tenha esse cuidado para prevenir a lesão por pressão, certo? Compreendendo a lesão por pressão, e a gente para analisar e sabe realmente que os locais mais comuns de aparecer é aqui na região, né, pélvica, né, sacral, tá? E calcâneos também. São as áreas que mais apresentam realmente as lesões por pressão, certo? Passamos da lesão por pressão, vamos para a pediculose. Pediculose é justamente a infestação de pelo piolho, tá? Que a gente chama de pedículos humanas captis, tá? Então, lembrando que a fêmea vai pôr lá os ovos, né, que são as lêndias, próximo ao couro cabeludo. O piolho, ele vai nascer 10 dias depois, ou até mesmo 2 semanas, ele vai atingir a idade adulta, tá?
Lembrando que os piolhos, eles podem ser encontrados na parte posterior da cabeça, principalmente atrás da orelha, tá bom? As lendas são de difícil remoção, né? Porque o piolho tem aqueles pentes que vêm na farmácia, né? Então, a gente consegue extrair eles com os pentes, já as lêndias não, tá? Então, a picada do piolho causa um intenso prurido, como resultado vai coçar e vai causar infecção bacteriana secundária, devido à unha tá suja, né? A mão tá suja, então causou o prurido, a gente coça, nunca coça, vai através desse contato realmente que vai causar infecção secundária bacteriana. A transmissão é por direto contato, né? Pessoa a pessoa ou até mesmo indiretamente, por escovas, por pentes, por bonés, por perucas, roupa de cama que esteja infestada, tá? O tratamento pode ser justamente lavar com coel, né? Que é o mais utilizado, assim como outros remédios que são específicos para esse tratamento. Por exemplo, o escabim, entendeu? Então, realmente vai ter que utilizar, assim como usar um pente fino mergulhado em vinagre para remover essas lendas, tudo. O tratamento de enfermagem é justamente toalhas, lençóis, roupas devem ser lavados com água quente, trocados diariamente, né? Usar realmente uma toalha encharcada de solução salina, tá? Porque viu que isso realmente tem realizado excelentes resultados. E informar que cada membro da família deve ser examinado, porque não adianta você limpar um membro só e deixar outro membro contaminado para que depois ele saia recontaminando aqueles que foram tratados.